Atenção, o vídeo a seguir trata-se de um iceberg, por conta disso, em suas camadas mais baixas tratará de assuntos mais sensíveis e alguns assuntos até realmente pesados. Por conta disso, se você é menor de idade e não tem segurança com relação a esses assuntos, eu aconselho que saia do vídeo. Esse iceberg foi criado com base em um outro iceberg. Por conta disso, o primeiro link da descrição te levará ao criador original desse iceberg. Contudo, algumas mudanças e alguns temas não vão estar presentes lá, até porque foram adicionados por mim durante a criação desse roteiro. Seguindo com isso, um ótimo vídeo. Iceberg. Se tem algum estilo de vídeo que eu tenho certeza que quase todo mundo conhece, é esse. Até porque tem de tudo quanto é coisa que dá pra se explorar aqui na internet, indo de algum jogo até alguma coisa muito mais profunda. Mas enfim, caso você não conheça, eu vou dar uma breve explicada pra você do que se trata desse estilo de vídeo. Iceberg é um tipo de vídeo explicativo sobre alguma coisa. E nesse estilo de vídeo, as informações são separadas por tópicos e camadas, sendo a camada mais alta assuntos mais leves e conhecidos, e quanto mais você vai abaixando, assuntos menos comentados e até mesmo mais sensíveis começam a aparecer. Sabendo o que é um iceberg, agora sim nós podemos prosseguir com o nosso vídeo do iceberg do Sonic. Pause. Para fazer um vídeo sobre um personagem tão importante e tão grandioso quanto o nosso querido Ouriço Azul, eu não poderia estar aqui sozinho, então eu chamei uma pessoa à altura, uma pessoa que entende desse assunto para poder me ajudar nesse iceberg. E aí turma, beleza? My name is Andrek e eu sou fã do Sonic desde os meus 3 anos. E quando eu soube que o Swift ia fazer um vídeo sobre Sonic, eu não podia deixar de aparecer. Inclusive tem um canal no YouTube, passa lá. Mas ó, só depois do vídeo. Moro? Tendo dito isso e se apresentado, agora sim nós podemos prosseguir com o exótico e amplo iceberg do Sonic. B-Cameos. Pra você que não sabe, o Sonic já apareceu em diversos outros jogos da própria SEGA e até mesmo em filmes. Suas aparições geralmente são de formas bem sutis e a maior parte delas é só pra dizer que ele tá lá. Mas tem algumas dessas aparições que, pelo amor de Deus, dá uma olhada só nessa aparição que ele fez lá no jogo dos Simpsons de 2007. I used to be so fast. I forget why I hated Eggman so much. No, I can't spin anymore, my back. Ainda existem diversas outras aparições do Sonic em jogos e filmes, porém depois dessa eu acho que já dá pra fechar esse tópico. E se eu te falar que a primeira aparição do Sonic no mundo dos games não foi no próprio jogo, você acreditaria? A real é que a primeira aparição dele foi no jogo de carro que você tá vendo aí na tela. Ele apareceu pela primeira vez em Red Mobile como se fosse um daqueles negocinhos, sabe, que as pessoas colocam no retrovisor? Foi a primeira aparição do Sonic um mês antes do primeiro jogo dele sair. Sonic Adventures 3. Esse tópico fala sobre um possível jogo do Sonic que poderia ter sido lançado para essa geração que a gente tá terminando de passar agora, no caso do Xbox One e do PlayStation 4. Porém, a própria SEGA já disse que não tem planos de fazer um terceiro jogo da saga Adventures do Sonic. Eu sinceramente duvido que você não conheça essa obra de arte do cinema. O filme do Sonic é sem dúvida nenhuma a melhor adaptação de jogos para live action. Os personagens, a história, tudo foi muito bem adaptado. É literalmente uma das melhores aventuras hollywoodianas baseadas em um jogo. Só vamos deixar de lado aquela primeira versão do Sonic que foi mostrada lá em 2019 que aquilo ali me assombra até hoje. Palácio Oculto. Palácio Oculto é uma lenda urbana de uma possível fase secreta que precisaria ser desbloqueada no segundo jogo do Ouriço. Inicialmente essa seria uma fase que estaria presente no jogo, porém na versão final ela foi cortada por motivos desconhecidos. Em diversas imagens de divulgação daquelas revistinhas que postavam na época ela aparecia, mas por algum motivo preferiram não colocar ela no game. Contudo, anos mais tarde ela seria adicionada num port que fizeram do segundo jogo do Sonic para celulares, e para surpresa de muitos, ela não tem nada demais, infelizmente eles não escondiam nada. Música tema do Sonic X. Essa música aparece na abertura da série animada que o Sonic teve, chamada Sonic X, e ela tem aquela famosa frase que todo mundo lembra quando se fala do Sonic, que é Gotta Go Fast. E esse desenho também é muito bom, e até bate uma nostalgiazinha olhando pra essa abertura.
Bom, esse era um dos rumores mais fortes com relação ao mundo dos jogos e da música. E sim, ele é real. Há pouco tempo atrás, o criador oficial do Sonic, Yuji Naka, confirmou que Michael Jackson, o rei do pop, estava presente nas produções das trilhas sonoras do jogo Sonic 3. E quem diria que esse astro da cultura pop estaria presente numa das produções de uma das maiores sagas dos jogos. Inclusive, algumas músicas do jogo Sonic 3 foram bastante inspiradas das músicas próprias do Michael Jackson, tendo algumas remixagens, porque o cartucho do videogame ele não era tão potente assim quanto um disco de vinil ou um CD. Mr. Needle Mouse. Mr. Needle Mouse é o nome da primeira versão concept do Sonic que surgiu lá no fim dos anos de 1980, quando a SEGA viu que ela iria precisar de um mascote à altura para bater de frente com aquele bigodudo na qual não citaremos o nome durante esse iceberg. A real é que eles fizeram 3 concepts de qual poderia ser o mascote a protagonizar o seu primeiro jogo. Um cachorro, um tatu, que mais tarde iria virar o Armadillo, e um gordinho bigodudo que acabou por virar o Dr. Eggman. Versões betas do Sonic 2. Mesmo no ano de 2008, as versões betas dos jogos já existiam, e com Sonic 2, obviamente, não foi diferente. E dentre todas as 8 versões que foram lançadas, as que realmente davam pra ver uma grande diferença foi entre a versão 4 e a versão 5, pois nessas até a tela de loading delas mudou, e também alguns fatores de gameplays foram alterados. Algo interessante de se ressaltar é que até a tela do Knuckles mudou nessas versões que foram se passando. Porém, a maior parte delas foi só algumas correções de bugs e alguns fatores bem pequenininhos dentro das gameplays. Então, nada de muito relevante. Sonic. Se você navega na internet pelo menos desde 2013, você vai com certeza conhecer essa imagem. E pra você que não sabe, esse é o Sonic, um dos memes mais antigos que já passaram por aqui pela internet. A sua primeira aparição foi num vídeo chamado Como Desenhar o Sonic the Hedgehog, do youtuber Onyx Earth, há mais de 11 anos atrás. Nesse vídeo nós também temos a presença dessa música ensurdecedora do Sonic que eu creio que você conheça. Caso você não conhece, vai lá assistir o vídeo porque eu me recuso a passá-lo aqui. Sonic no Super Smash Bros. Isso aqui é uma teoria que tá na internet há muito tempo, e de acordo com ela, o Sonic e o Tails poderiam estar presentes no jogo Super Smash Bros. Lá do Nintendo 64. Contudo, ela foi uma brincadeira que uma revista americana de jogos, daquelas que faz umas revistinhas sobre jogos, fez há muito tempo atrás. E de acordo com ela, se você ganhasse de 20 oponentes jogando no modo combate corpo a corpo cruel, você liberaria o Sonic e o Tails como personagens jogáveis. Mas como já era de se esperar, era uma teoria falsa. Porém, o criador oficial do Sonic disse que o ouriço estaria sendo cogitado de aparecer nesse jogo, mas por conta de diversos imprevistos ele acabou sendo cortado da versão final. Porém, mais tarde o Sonic acabou aparecendo no jogo como forma de DLC na versão Smash Remix 1.1.0, que é na verdade uma hack room feita por fãs na qual eles adicionam diversos personagens, e nesse caso o Sonic foi o da vez. Shadow jogador de basquete. Por mais estranho que isso seja, é algo realmente oficial. Em um comercial do McDonald's no Paquistão, alguns personagens da série apareceram jogando basquete. E quem diria que a gente podia ver logo o Shadow jogando basquete? Algo inesperado para não falar estranho. Sonic.exe. De todos os tópicos já abordados até aqui, eu creio que esse seja o mais conhecido de todos. Sonic.exe trata-se de uma creepypasta postada na internet em meados de 2012, por um usuário chamado Tom. De acordo com ele, um amigo na qual ele não conversava há muito tempo enviou uma carta e um CD. E nesse CD estava escrito de canetão o nome Sonic.exe. Nessa carta, seu amigo implorava para que ele destruísse o CD na qual ele havia enviado, porque de acordo com ele, o que estava naquele CD Iria pegá-lo também. e o resto é história. Vários youtubers já fizeram um vídeo sobre essa creepypasta na época que ela tava no seu auge. Eu me lembro até hoje de eu morrer de medo disso quando eu era pequeno. E se você não conhece, eu aconselho muito que veja ela. Strange, isn't it? Essa é uma frase do Sonic que virou meme há muito tempo atrás. Para ser mais específico, em um OVA lançado lá em 2006, quando no meio de uma luta com o Metal Sonic ele lança essa frase de efeito aí. Sorvete feio do Sonic. Esse tópico fala sobre esse sorvete do Sonic aí. Ele é um daqueles produtos não oficiais que se vendiam bastante por aí antigamente, principalmente lá nos Estados Unidos. E é basicamente só isso mesmo. Que jeito de finalizar uma camada.
Hyper Sonic. Essa daqui é a transformação do Sonic e seria considerada a mais forte de todas se ela fosse canônica. Para se transformar nela, o Sonic precisou recolher as 7 Super Esmeraldas do Caos. E essas são versões ainda mais potentes das 7 Esmeraldas do Caos que nós já conhecemos, mas essas foram melhoradas com o poder da Esmeralda Mestre. Essa transformação apareceu somente uma única vez no jogo Sonic 3 Knuckles lá do Mega Drive. Incidente do Dia de Ação de Graças de 1993. Esse incidente aconteceu durante um daqueles grandes festivais na qual as pessoas passam com balões gigantescos nas ruas. Eu infelizmente nunca vi um desses aqui no Brasil, mas vambora. Enquanto estavam passando com um balão do Sonic, um poste que estava na rua fez com que o balão do Sonic ficasse travado nele. E por conta desse poste ter uma estrutura pontuda e acabarem forçando demais o Sonic nele, o Sonic acabou por estourar e cair em cima de 2 pessoas que estavam nele. Felizmente, as 2 pessoas somente tiveram machucados leves. Quem diria que o Sonic poderia acabar machucando 2 pessoas reais? Pinhas no Sonic Boom. Pra você que não conhece, pinhas é uma palavra que virou meme por conta de uma frase dita pelo Robotnik em um desenho bem antigo do Sonic. E aqui no Sonic Boom, mais conhecido como o melhor desenho do Sonic, em um momento na qual ele captura o Sonic, o Tails e a Amy, ele acaba falando algo muito parecido com pinhas. Dá uma olhada. Smooth move, Fox Boy. Ah, Sonic the Hedgehog! Snooping as usual, I see. Seize them! Snooping as usual, I see. Snooping as usual, I see. Sonic humano. Isso aqui é algo que me levou a uma estranheza bem gigantesca. Em um dos quadrinhos do Sonic, em um momento na qual Sonic e Tails iriam acabar de perder para o Dr. Eggman, nós descobrimos que na verdade era tudo um sonho. Um sonho de um menino que tinha certeza de que ele era o Sonic. No decorrer da história dessa HQ, a gente acaba descobrindo que na verdade ele é realmente o Sonic, que ele só estava preso dentro de uma máquina que controla os seus pensamentos. Devo admitir que eu agradeço muito por esse plot twist não ser real, até porque seria alguma coisa bem estranha. SonicJamGame.com. Sonic Jam Game foi uma adaptação dos jogos do Ouriço para Game.com, um console portátil que tinha um poder de processamento bem fraco e que foi lançado há bastante tempo atrás. Por conta disso, os portes dos jogos acabaram ficando muito ruins para ele, possuindo mecânicas bem inferiores com relação ao console de origem do Sonic, e além dos gráficos que ficaram muito mais pixelados do que já eram, sem falar que nessa versão parece que o Sonic nem corre direito. Sapatos do Sonic no Donkey Kong Country 2. Por mais que essa daqui não seja uma parceria oficial, foi uma parada bem da hora que aconteceu. No jogo Donkey Kong Country 2, ao finalizar um desafio e ir para sua tela de recompensas, era possível ver esse par de tênis bem familiar, junto da frase No Hoppers, que na tradução ficaria sem argolas, dando a entender que o Sonic não conseguiu vencer esse desafio. Como a Nintendo não possui os direitos do personagem, a única menção que eles podiam deixar era essa daí. E diga-se que, de passagem, ficou bem na cara de quem eles estavam falando. Uma observação é que na versão de GBA desse jogo, o easter egg foi removido. Sonic Crackers. Esse seria um jogo do Sonic que lançaria para o Mega Drive, e ele seria o 4º jogo da saga, portanto, uma sequência do jogo Sonic Knuckles. O protótipo de Sonic Crackers foi encontrado dentro da ROM do Sonic 3, junto de diversas fases e mundos que estariam presentes nesse jogo. Até onde nós temos informações, nesse jogo Sonic e Tails seriam os protagonistas e ambos estariam unidos por um anel eletrostático, o que faria com que Sonic sempre precisaria seguir o Tails, sendo assim Tails estaria sempre no final das fases junto de Sonic. Contudo, no final das contas foi descoberto que esse arquivo escondido dentro da ROM era na verdade uma plataforma para o desenvolvimento do jogo Knuckles Chaotix. Sonic Saturn. Sonic Saturn é a forma como os fãs chamam a série animada The Adventures of Sonic the Hedgehog, que foi lançada lá em 93. Por mais estranho que seja a sigla, Saturn não significa nada ruim ou relacionado a coisa ruim, mas sim é uma abreviação de Saturday AM, no caso, sábado de manhã, que era o horário na qual o desenho passava. Sonic X-treme. Sonic X-treme é o nome de um jogo do ouriço que sairia para o primeiro Xbox, mas acabou sendo cancelado. Ainda temos algumas imagens e vídeos que foram vazados de gameplays do jogo, mas a gente não sabe exatamente o porquê que ele foi cancelado. Analisando algumas gameplays, a gente pode ver que esse jogo teria uma premissa muito diferente dos outros jogos da saga Sonic, até porque nele você não apresentaria tanta velocidade e o jogo trabalharia uma pegada mais Tony Hawk, que usaria mais skate como meio de locomoção. Honey the Cat. Honey é uma personagem que aparece nas séries de jogos do Sonic, e na época em que foi criada, seu design foi feito para 2 personagens, uma para a saga Sonic e outra para o jogo Fighting Vipers. Sua única aparição no mundo dos jogos foi em Sonic the Fighters, mas só quando esse jogo foi relançado lá no ano de 2012. Sendo que para jogar com ela você precisaria selecionar a N e apertar Start, uma personagem bem diferente. Um anúncio para Shadow Ouriço. Esse tópico trata de um meme que surgiu recentemente, onde utilizando uma IA fizeram com que o Dr. Eggman falasse isso aí que vocês vão escutar agora.
Eu vim fazer um anúncio. Shadow Ouriço é um... Ele mijou na p da minha esposa. Isso mesmo, ele pegou a pinto espinhoso dele e mijou na p da minha esposa. E disse que o p dele era desse tamanho. E eu disse, credo, que nojo. Então estou fazendo uma exposed no meu twitter.com. Eu devo admitir que da primeira vez que eu vi isso, eu dei muita risada e agora na edição eu tô rindo de novo. Sonic Anthem. Eu tenho quase certeza de que você conhece esse tópico. Não conhece? Então escuta só isso aqui. E eu sinto o Shadow. Larissa, não quero teus beijos. Só me apaixono por ouriços pretos ou azuis nos pelos, mas de qualquer jeito. Agora sim, eu acho que você sabe do que eu tô falando. Essa é uma paródia de uma música que lançou há bastante tempo aqui na plataforma. Essa é uma paródia de uma música que lançou há bastante tempo aqui na plataforma, a música Sonic Veloz, feita pelo canal ROM. Bom, essa música foi parodiada pelo Gemapli, quer dizer, MCVV, e ele também pegou uma parte de uma música do Juice WRLD pra poder fazer o refrão dessa belíssima música que vocês escutaram. Sem dúvida uma obra-prima no mundo das músicas. E quem diria que a gente analisaria mais uma camada desse jeito? Encanador no Sonic 1. Na real que esse tópico ele tem outro nome, mas como eu mesmo disse mais cedo, aquele bigodudo na qual não citaremos o nome durante esse iceberg. Enfim, esse tópico fala sobre encanador bigodudo estar presente no primeiro jogo do Sonic, e como já é de se esperar, é algo falso. Contudo, existe uma hack room chamada Somarity Adventure que coloca o encanador dentro do primeiro jogo do Ouriço. E essa hack room é até que bem feita, porque além dela colocar o encanador dentro do jogo substituindo a skin, ela também substitui algumas animações e alguns efeitos sonoros. Sonic the Adventures DX foi mal portado. Eu creio que se você é fã da saga e jogou a primeira versão de Dreamcast desse jogo, você também vai compartilhar dessa opinião. Conforme o tempo foi passando, diversos ports do jogo Sonic the Adventures foram criados para cada respectivo console que lançava. Porém, o maior problema vem quando as mudanças desses ports, por grande parte das vezes, eram negativas, com diversas delas adicionando vários bugs e mudando a paleta de cores do game para uma muito feia. O port dessas versões, que foi considerado pior, foi lançado para o Nintendo GameCube, e seu nome é Sonic the Adventures DX Director's Cut, que por mais que tenha Director's Cut no nome, não adiciona nada de muito relevante. Caso você entenda de inglês e queira saber mais desse assunto, o canal Cybershell fez um vídeo explicando o porquê desse port ser tão ruim. O link do vídeo está aí na descrição. Sonic X Piloto. Esse seria a primeira versão do anime Sonic X, que acabou sendo cancelada. Afinal, um piloto é um episódio de teste. Porém, mesmo ela sendo cancelada, a gente ainda consegue achar o trailer desse episódio no YouTube. Sonic Fleetway. Essa é uma série de quadrinhos do Sonic bem antiga, e nela nós temos uma aparição do Super Sonic. Porém, essa versão do Super Sonic é uma bem diferente da qual nós conhecemos, porque nela o Ouriço descobre um alter ego de si mesmo que fica querendo tomar conta do seu corpo enquanto está transformado. Em diversos momentos nos quadrinhos, esse alter ego já cogitou de até mesmo tirar a vida dos amigos de Sonic. Porém, o nosso Ouriço conseguiu resistir a ele, mas parando para analisar, seria alguma coisa bem mais sombria para o personagem. A armadilha mais diabólica do Robotnik. Como todos nós sabemos, o Robotnik sempre fez diversas armadilhas para tentar capturar o Sonic em todos os seus jogos. Contudo, no jogo Sonic 3, uma das armadilhas que envolvia a super velocidade do Sonic fazia com que o jogo simplesmente ficasse bugado. Para resolver esse bug, você deveria nada mais nada menos do que resetar a fase em que você estava. Sem dúvida nenhuma, essa foi a pior armadilha que o Eggman já fez pro Sonic. Sonic Rush. Esse nada mais é do que um jogo do Sonic feito exclusivamente para o Nintendo DS. Nele, uma mecânica muito legal foi implementada para fazer um bom aproveitamento das duas telas do console. Durante a gameplay, os cenários do jogo foram feitos propositalmente para serem verticalmente grandes, e por conta disso, o Sonic por diversas vezes acaba passando de uma tela para outra durante a jogatina. Esse é um daqueles jogos que para você realmente ter a experiência, você tem que jogar diretamente no console de origem dele, porque jogando no emulador ou jogando de qualquer outra maneira não vai ter a mesma experiência do que jogando num próprio Nintendo DS. Estátua do Sonic. Eu tava um pouco em dúvida sobre esse tópico, mas ele se refere à estátua de snowboard do Sonic, que foi encontrada no interior do Japão. O mais estranho é que essa estátua, ela tá no meio de uma estrada, num lugar aleatório, não tem muito motivo, e depois de alguns anos, né, ela acabou sofrendo ali as ações do tempo, e do nada ela apareceu restaurada. Poder de esmeralda do caos, talvez, sei lá o que aconteceu.
E Knuckles, final secreto. No jogo Sonic Mania, caso você termine a história jogando como Knuckles, você desbloqueia um final secreto. E até onde eu procurei sobre esse final, ele aparentemente é só essa imagem que tá aparecendo aí na tela. Por mais simples que seja, é um final diferente do que jogando com o próprio Sonic. O artista responsável pelo Sonic, Yuji Uekawa, nas Olimpíadas de 2016, que se passaram no Rio de Janeiro, fez um desenho do Sonic e do Bigodudo, juntos. Essa foi a primeira vez que ele desenhou em encanador da Nintendo. Quem diria ver ambos juntos com uma roupa que remete logo ao carnaval aqui do Brasil. Bíblia do Sonic. Esse não é nada mais nada menos que um livro que foi distribuído internamente pela SEGA na América, que conta a história e a origem por trás do Sonic. Esse livro foi lançado há muito tempo atrás, na época em que o Sonic ainda só estava no Mega Drive, e seu intuito era abrir o caminho para os quadrinhos do Sonic, as comics, que seriam lançadas posteriormente. Sonic 2006 para Nintendo Wii. Pra você que não conhece, o Sonic teve um jogo que foi muito polêmico para diversos fãs da saga, o Sonic 2006. Esse jogo pretendia ser um reboot da saga com uma abordagem um pouco mais séria envolvendo mais personagens humanos dentro da história. Inclusive é no final desse jogo que uma mulher dá um beijo no Sonic na frente da Annie. Tadinha dela. Mas enfim, por conta das críticas muito negativas que esse jogo recebeu graças à sua história e seus bugs que deixavam vários momentos do jogo quase que injogáveis, a SEGA decidiu por abandonar esse game e voltar a seguir a história original da saga. E por conta disso, esse jogo não ganhou ports para consoles atuais e nem sequer para o Nintendo Wii. Sabe-se que um port estava sendo criado, mas ele acabou por ser cancelado. Qual que é a sua opinião sobre esse jogo do Sonic? Vector, o predador do Tails. Isso aqui é algo que não necessariamente acontece em um dos jogos ou séries do Sonic, mas falando no sentido real. O Vector realmente seria o predador do Tails, afinal, ele é um crocodilo e o Tails é uma raposa. Na natureza é isso que acontece. Oitava Esmeralda do Caos em Sonic Fighters. Bom, a gente já conhece as 7 Esmeraldas do Caos, mas vocês sabiam que teria uma oitava? Essa oitava Esmeralda Mestra foi incrementada no jogo Sonic Fighters, e ela era necessária para a história e a progressão no game, pois nele cada personagem possuía uma Esmeralda do Caos, e eles lutavam para ver quem ia ficar com todas elas e derrotar o Eggman. Por mais que nesse jogo tenha sido sim adicionada uma oitava Esmeralda do Caos, boa parte dos fãs não a consideram sendo canônica, por mais que a SEGA tenha dito que ela pode ser um elemento para algum plot twist no futuro da saga. E com isso fechamos essa camada. E agora descemos para... Mecha Sonic. Bom, Mecha Sonic, ou Silver Sonic, é um robô criado pelo Dr. Eggman com a intenção de vencer o Sonic. Esse robô apareceu pela primeira vez nos quadrinhos enquanto o Sonic estava na Death Egg. No momento em que o Sonic adentrou o lugar, o Dr. Eggman liberou esse protótipo de Sonic mais robotizado. Esse robô possuía alta força e resistência física, mas ele não tinha velocidade suficiente para vencer o Sonic. Após isso, o Silver Sonic ainda teve algumas aparições nos quadrinhos, com algumas outras versões e mudanças, mas a única delas que apareceu foi a sua segunda versão, tendo uma batalha somente para ela no game Sonic 2. Ela ainda apareceu em mais alguns jogos da saga. Show de perguntas russo do Sonic. Esse foi um show de perguntas no maior estilo passo a repasso que surgiu na Rússia, no ano de 1994. Nele eram feitas algumas perguntas sobre os jogos e sobre o Sonic valendo alguns prêmios. Infelizmente eu não consigo entender muita coisa além disso, até porque eles falam em russo, mas caso alguém que esteja assistindo esse vídeo entenda de russo, o link vai estar aí na descrição caso queira assistir esse vídeo. DDI Sonic. DDI refere-se a Data Design Interactives, uma empresa desenvolvedora de diversos títulos de peso do PlayStation 2 e de Nintendo GameCube, como por exemplo Ninja Breadman, Noobs 2 e Kawasaki Jet Ski. Não conhece nenhum desses nomes? Fica tranquilo. A verdade é que essa empresa ficou famosa por uma boa parte dos seus jogos serem Ctrl-C e Ctrl-V um do outro. Vários de seus jogos tinham as mesmas telas de loading e umas mecânicas e controles muito mal feitos e planejados, e eles aparentemente iriam produzir um jogo do Sonic de autoria própria, mas isso acabou não acontecendo. A única coisa que nos restou de como poderia ser essa bomba foram imagens do modelo do Sonic que eles produziram. Ainda bem que esse jogo não saiu. Paramos pra pensar, será que ele seria melhor do que o Sonic 2006? Sonic no Breaking Bad. No episódio 11 da quarta temporada da série Breaking Bad, um personagem chamado Jesse aparece jogando Sonic 2006. Eu não assisti a série, mas perguntei para um amigo que assistiu se esse personagem é importante e pelo que ele disse, é realmente importante. E por mais que essa cena aconteça num momento bem curto, já merecia um tópico no iceberg.
Sarah Henderson. Esse é o nome de uma garota que protagoniza uma grande creepypasta envolvendo o primeiro jogo do Sonic. Sarah Henderson era uma garota dos anos 80 que vivia uma vida até então normal. Ela tinha seu grupo de amigos, tinha um bom relacionamento com uma garota chamada Lily e até então tudo ia bem. Mas após um acontecimento, sua vida iria mudar para sempre. Em um daqueles encontros de adolescentes cheios de bebidas, seus amigos ficaram bêbados e acabaram por iniciar uma briga. Sarah logo tentou separá-los, mas um deles acabou por sem querer empurrar ela e, pro azar de Sarah, o lugar onde estavam era um grande barranco. Após Sarah cair barranco abaixo, seus amigos foram ver se ela estava bem, e a cena que viram deve ter sido desconcertante. Sarah estava jogada já sem vida no chão, com um enorme poço de sangue em volta dela. Em choque e com um grande sentimento de culpa e desespero, seus amigos acabaram por enterrar Sarah ali mesmo, e não dizer pra ninguém o que aconteceu com ela. Nem mesmo para sua namorada. Mas é como dizem as lendas da cultura oriental: quando alguém falece com muito ódio, seu espírito fica no lugar onde isso aconteceu. O corpo de Sarah ficou naquele lugar por muito tempo e seu espírito também, completamente carregado de ódio e de sede de vingança. Tudo parecia não ter saída, Sarah não tinha como fazer nada, até que uma luz no fim do túnel apareceu. Uma sede de uma empresa abriu no lugar onde Sarah havia falecido, e o nome dessa empresa em questão era Sega. Sarah viu uma oportunidade de voltar dentro de uma mídia que até então estava nos seus primórdios de produção. A mídia em questão era um jogo chamado Sonic the Hedgehog, e o resto é a história da creepypasta. Devo admitir que não conheci essa creepypasta, por mais que ela tenha uma grande fama, e essa é uma no estilo Sonic.exe. Caso tenham vontade, é só comentar aí embaixo que algum dia eu posso trazer um vídeo contando e me aprofundando melhor nessa creepypasta. Sega Popcorn Shop. Esse foi o nome dado a uma máquina de fazer pipoca do Sonic que surgiu no ano de 1994. Dentro dela você iria jogar um game feito exclusivamente para ela, e nele você deveria ajudar o Sonic a preparar a sua pipoca, fugindo do Eggman em diversos momentos e fazendo diversas etapas diferentes. A máquina onde esse jogo fica não tá mais em circulação, porém a ISO dele ainda pode ser encontrada na internet. Learning with Sonic e Sonic Schoolhouse. Em 1996, a Sega, em parceria com uma empresa chamada Orion Interactive, produziu 2 jogos para computador que tinham a premissa de ajudar crianças a estudar e aprender suas matérias de maneira mais simples e divertida. E esses eram Aprendendo com o Sonic e A Escola do Sonic na tradução literal. Ambos os jogos tinham mecânicas e gráficos bem simples, até porque a intenção deles era somente auxiliar os pequenos. Porém, algo interessante de se mencionar é que Sonic Schoolhouse tem mecânicas, cenários e um estilo bem parecido com o jogo Baldi's Basic. Sonic All-Stars Racing Mobile. Esse foi um jogo de carro do Sonic lançado em janeiro de 2014 para Android e iOS. Porém, em tempos depois de seu lançamento, o jogo foi removido da Play Store, virando um exclusivo da Apple Store. Isso aconteceu pois a Apple fez uma parceria com a Sega e exigiu que esse jogo se tornasse um exclusivo de seus dispositivos. Então, caso você tenha um iPhone, você pode baixar esse jogo tranquilamente na sua Apple Store. Caso tenha algum celular com outro sistema operacional, você pode até tentar baixar um APK desse jogo, mas eu, sinceramente, não recomendo, pois o risco de contrair algum malware para o seu dispositivo é bem Antes de iniciarmos essa camada, eu já quero deixar bem avisado algumas coisinhas. Assim como eu disse no começo do vídeo, nós abordaríamos temas mais pesados e mais sensíveis. E é aqui que a gente chega neles. Se você tem menos de 18 anos e se sente inseguro com relação a esses temas, vai estar aparecendo aí na tela o momento para você pular para ir para o encerramento desse vídeo. Mas caso contrário, vamos para a última camada. Two Babies, One Fox. Essa é uma história feita sobre o Tails e, sinceramente, o cara que criou isso aqui é profundamente doente. Nessa história, o Tails tá observando 2 crianças em um parquinho e, de repente, passam uns pensamentos horríveis na cabeça dele. E, infelizmente, como leitor, a gente consegue saber quais são. Neles, o Tails fala coisas que eu simplesmente não tenho como citar, coisas simplesmente nojentas, e logo na sequência, ele coloca elas em prática. A gente acabou tendo que ler pra falar sobre esse tópico e eu sinceramente senti muita vontade de vomitar durante isso. Uma recomendação de amigo: não pesquisem, vai por mim, vocês vão se arrepender. Cadeira elétrica no Sonic Adventure DX. Em um certo momento do jogo você pode encontrar uma cadeira elétrica dentro de uma pequena sala. A única forma de acessar essa sala é utilizando um glitch ou no clip, e não é possível interagir com essa cadeira elétrica. Eu me pergunto o porquê que ela tá ali e quem tava utilizando ela.
Tamers 12345. Esse aqui é um canal que faz animações muito estranhas, e se ele tá aqui no iceberg é porque o Sonic tá no meio delas. Por isso é envolvido em um contexto completamente errado e sem sentido em boa parte das animações. Além desse canal fazer vários clickbaits utilizando de coisas que não podemos mencionar aqui. E sabe o que é o pior de tudo isso? Ele tá aqui na nossa plataforma nesse exato momento. Então se você quiser, você pode pesquisar esse nome no YouTube pra ver o que te aguarda. Mas como o Andrei mesmo disse anteriormente, uma dica de amigo, não pesquise. O estado mental do Sonic. Já parou pra pensar como deve estar a cabeça do Sonic? Analisando mais a fundo, ele sempre continua fazendo a mesma coisa indo atrás do Dr. Eggman mais e mais vezes, e tendo que sempre correr muito contra o tempo, pois a vida de diversos inocentes está em jogo e o Eggman não liga pra isso. Esse tópico pode não fazer sentido, mas o que vem na sequência vai complementar ele. Quantas pessoas o Dr. Eggman já assassinou? Em quase todos os jogos da saga, o objetivo do Sonic é sempre de salvar os animais que Eggman capturou e fazer com que os planos desse vilão dessem errado. Mas com certeza, Sonic não conseguiu salvar a todos os inocentes envolvidos. Olhando de maneira ainda mais geral, todas as armas que Eggman utiliza para enfrentar o Sonic são mortais. E se a gente parar pra pensar que isso tá num jogo infantil, fica algo realmente estranho de se pensar. Além de que o Eggman é um completo lunático, pelo fato de ser um vilão que já assassinou diversas pessoas, ainda assim continua com os mesmos objetivos e o Sonic sempre tenta para ele. Boneca de ossos reais da série. Tem uma imagem que percorre a internet e é essa imagem que tá aparecendo na tela. Essa seria uma boneca da personagem Sally. Personagem essa que apareceu no desenho Sonic Saturn e alguns dos quadrinhos do Ouriço. Analisando pelo formato do corpo da boneca, ela aparentemente não é utilizada para meios bons. Porém, o mais bizarro é a imagem que vem junto com essa. Uma imagem que mostra o exoesqueleto dessa boneca. Eu vou manter essa imagem censurada, mas eu vou descrevê-la para vocês. Esse exoesqueleto aparenta ser feito de ossos humanos, e eu não posso afirmar se eles são de verdade ou não. Mas pelo desgaste e o formato, eu diria que realmente são. Por mais que já tenham vídeos no YouTube aqui mostrando sem censura, eu prefiro não me arriscar. Sonic Passion. Sonic Passion foi um site criado há muito tempo na internet, que ele deixou de existir também já tem muito tempo. Esse site havia sido criado especificamente para pessoas que amam o Sonic no sentido mais estranho que você conseguir imaginar. Nessa plataforma você poderia fazer alguma confissão com relação aos personagens da série, você poderia enviar desenhos e falar qualquer coisa que quisesse para eles. E caso fosse convincente o suficiente, você conseguiria se casar com o personagem em questão e também receberia um certificado de casamento. A criadora desse site não pode ter seu nome citado, pois até pouco tempo atrás ela distribuía strikes para canais que somente falassem o seu nome. A questão é que o site era completamente bizarro e grande parte das confissões que estavam lá não deviam ser feitas no site e sim para algum psicólogo. Por conta disso, não vou citá-las aqui. Obviamente não são todas, porém, ainda assim não é legal citar a confissão de ninguém por aqui. Bom, e é aqui que nós terminamos o iceberg. Sério, eu tô muito cansado de produzir esse vídeo. Foi muito mais tempo do que parece pra produzir esse vídeo. Não todo o tempo que eu tô sumido aqui do canal, porém um tempo, eu não sei dizer exatamente quanto, mas foi realmente um tempo bem longo pra produzir esse vídeo. Então eu espero de verdade que você tenha gostado. Agradeço de coração e de verdade ao Andrei que me ajudou a fazer esse vídeo. Irmão, de verdade, sem você não seria possível produzir esse roteiro. Tinha muita coisa que eu não sabia nem o que eu tava falando. Mas enfim, na descrição vão estar os créditos de todas as coisas que eu usei nesse vídeo. Seja algum efeito especial, alguma gameplay. Ah, inclusive, Just Guy, man, thank you so much for giving me permission to use your gameplay, because the topic of Knuckles Secret Final em Sonic Mania can't be real. Muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui. Eu espero realmente que eu tenha conseguido prender a sua atenção e que esses 31 minutos que a gente ficou aqui não tenham demorado tanto. Obrigado pra todo mundo que participou, todo mundo que me apoiou nesse projeto. Obrigado, Luan, por ter me apoiado. Obrigado, Andrei, por ter me ajudado tanto. E passa no canal do Andrei que tá na descrição. Um canal completamente brabo, um canal que ajuda muito. E obviamente também passa no canal de todo o pessoal, porque tem muito conteúdo legal por aqui. Enfim, eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. E nunca se esqueça que Deus é a base de tudo e sem Ele não tem como a gente viver. E antes que eu me esqueça, o meu nome é Teu e você tá no meu canal.